Olá, alunos! Então, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades periódicas. E a propriedade periódica que nós vamos estudar é o raio atômico. Bem, o que é que nós vamos estudar hoje? Bem, nós vamos tentar reconhecer como essas propriedades dos elementos químicos estão relacionadas com as suas configurações eletrônicas. No caso, a propriedade que a gente vai estudar é o raio atômico. Então, como a gente vai estudar o raio atômico, a gente vai tentar entender como é que o tamanho dos átomos, dos elementos químicos, eles variam de acordo com a sua posição na tabela periódica. Entender também como esse tamanho desses átomos estão relacionados, com essa distribuição eletrônica e uma grandeza chamada carga nuclear efetiva. E para entender essa contribuição da carga nuclear efetiva e também da distribuição eletrônica, a gente vai tentar entender essas forças atrativas e repulsivas, presentes nessas estruturas atômicas devido às partículas subatômicas, os prótons, que têm carga positiva, os elétrons na eletrosfera, que têm carga negativa, e como é que essas forças atrativas e repulsivas vão determinar essas propriedades dos elementos químicos. Então, vamos lá. As propriedades periódicas são propriedades que variam com determinada regularidade a depender da posição desse elemento químico na tabela periódica, ou seja, elas podem ser associadas com a lei periódica. Então, com o número atômico, certo? E, consequentemente, com a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Por isso que ela vai ter uma regularidade na sua variação quando a gente for comparar com a posição desses elementos na tabela periódica. Então, para a gente explicar essas propriedades, a gente vai ter que compreender como elas vão ser influenciadas pelo número atômico, ou seja, quando a gente pensa em número atômico, a gente está pensando no número de prótons no núcleo e também no número de elétrons, consequentemente na eletrosfera, pois um átomo neutro tem o mesmo número de prótons e elétrons. E, consequentemente, se a gente está pensando nos elétrons, a gente está pensando em como esses elétrons eles estão distribuídos na eletrosfera, ou seja, na configuração eletrônica. Então, lá nos subníveis e níveis de energia. Então, por exemplo, quando a gente vai pensar em configuração eletrônica e a posição dos elementos químicos na tabela periódica, nós sabemos que os átomos dos elementos químicos que estão na mesma família, eles têm um aspecto em comum quando a gente vai pensar na configuração eletrônica deles, que é o subnível de energia lá da camada de valência e a quantidade de elétrons nessa camada de valência. Então, na mesma família, nós sabemos que os elementos químicos de um mesmo grupo, os seus átomos, têm o mesmo subnível e a mesma quantidade de elétrons na camada de valência. Então, aqui, por exemplo, os elementos aqui do grupo S, que é a família 1A e 2A. Na família 2A, a camada de valência ela vai estar no subnível do tipo S, com 2 elétrons nesse subnível do tipo S. E aí, a depender do período, essa distribuição eletrônica da camada de valência vai estar no nível 2, 3, 4. Já quando a gente está pensando no mesmo período, o que esses elementos químicos vão ter em comum é o nível de energia da camada de valência, certo? Por exemplo, aqui, no segundo período, os átomos dos elementos químicos, no segundo período, a camada de valência vai até o nível 2. E aí, a depender da família, cada família vai ter um subnível característico dessa última camada, ok? Então, já compreendemos um pouco como essa distribuição eletrônica está relacionada com a posição dos elementos químicos na tabela periódica e, consequentemente, depois que a gente relacionar a configuração eletrônica com o tamanho do átomo, nós conseguiremos também relacionar o tamanho do átomo com sua posição na tabela periódica. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de raio, a gente está falando de uma grandeza que vai avaliar, sim, o tamanho de um átomo, ou seja, a distância do núcleo até a borda da eletrosfera, certo? Essa medição desse tamanho do átomo, ela não é feita de uma forma direta, então não existe uma medição direta. Existem algumas formas de avaliar esse raio. Por exemplo, o raio covalente, que é quando eu tenho uma molécula diatômica, certo? E
eu tenho dois átomos iguais nessa molécula diatômica, e aí eu meço, né, a partir de técnicas espectroscópicas principalmente, a metade da distância entre esses dois núcleos, que seria equivalente ao raio. Nesse caso aqui, esse tipo de medição a gente chama de raio covalente, mas tem outras formas também, que é o raio de Van der Waals e o raio metálico também. Mas a forma mais comum da gente, né, ver nos livros, principalmente de ensino médio, é falar do raio covalente, ok? Então, quando a gente está pensando nessas propriedades periódicas, no caso daqui que a gente vai estudar hoje, o raio atômico, nós vamos relacionar, né, como essa posição desse elemento químico na tabela periódica pode ser utilizada como parâmetro para a gente fazer uma avaliação qualitativa desse raio, certo? Então, quando a gente compara elementos químicos no mesmo período e na mesma família. Então, como é que a gente vai relacionar esse tamanho de um átomo e a sua posição na tabela periódica? A gente vai fazer uma análise qualitativa, certo? Então, apesar de existir como a gente fala, uma regularidade, né, dessa propriedade variando de acordo com essa lei periódica, há também alguns outros parâmetros que muitas vezes essa análise que a gente vai fazer pode entrar em discordância. Claro que são parâmetros também importantes a ser estudados, mas a gente não vai se aprofundar neles aqui agora, certo? Então a gente vai fazer uma análise qualitativa de uma forma mais geral. Então, vamos lá. Quando a gente analisa qualitativamente esse raio atômico, a gente vai utilizar dois critérios para a gente, né, fazer uma análise. Então, a gente vai comparar o que a gente espera de elementos que estejam no mesmo período da tabela periódica e o que a gente espera desse raio para elementos químicos que estão no mesmo grupo. Então, como é que eu vou esperar? Como é que eu vou fazer essa análise? Por exemplo, quem está no segundo período, o que eu espero que aconteça com o raio desses átomos? E na mesma família, o que eu espero que aconteça com os raios desses átomos? Então, no mesmo período, o que a gente vai ter em comum? Como a gente já falou, por exemplo, né, que o carbono, o silício e o germânio, eles estão na mesma família, certo? Então, se eles estão na mesma família, eles vão ter em comum um número de elétrons de valência. Mas no mesmo período, né, os elementos químicos têm outra coisa em comum, que é o nível de energia da camada de valência. E, como eu falei no grupo, como aqui no carbono, o silício e o germânio, eles têm em comum já a quantidade de elétrons. Então, aqui no período, a gente vai levar em conta que os átomos no mesmo período vai ter a mesma quantidade de camadas, certo? Já no mesmo grupo, essa quantidade de camadas vai variar e eu vou ter em comum o subnível de energia nessa última camada e a quantidade de elétrons presentes nele. E uma grandeza importante para quando a gente está avaliando o raio atômico, principalmente quando a gente vai fazer uma avaliação qualitativa de elementos no mesmo período, é a contribuição dessa atração que o núcleo exerce sobre os elétrons mais externos. E para a gente avaliar essa contribuição dessa atração que esse núcleo exerce sobre que o núcleo positivo, né, contendo os prótons, vai exercer sobre esses elétrons, a gente utiliza como parâmetro a carga nuclear efetiva. Essa carga nuclear efetiva, ela vai avaliar essa carga nuclear que realmente atrai esses elétrons mais externos. Então, como assim, Pro? Vamos lá. Então, essa carga nuclear efetiva vai levar em conta o que a gente chama de efeito de blindagem desses elétrons mais internos. Então, a carga nuclear efetiva, ela, né, faz a seguinte relação. O número atômico menos os elétrons de blindagem é essa carga que realmente chega nos elétrons mais externos. Como assim? O que é essa blindagem? Então, os elétrons das camadas mais internas é como se ele impedisse, né, fosse uma determinada barreira que impedisse que toda a carga nuclear atraísse os elétrons que estão na última camada. Então, só uma parte da carga nuclear, então a gente está falando de força atrativa, né, de cargas opostas, um núcleo positivo e os elétrons negativos. Então, só uma parte dessa carga que realmente exerce uma força atrativa sobre esses elétrons mais externos.
E essa carga que exerce essa força atrativa é o que a gente chama de carga nuclear efetiva, ok? Então, essa carga nuclear efetiva é muito importante quando a gente está fazendo essa análise qualitativa no mesmo período. Por exemplo, vamos aqui avaliar elementos químicos no mesmo período. Eu tenho aqui o lítio, o carbono e o flúor, certo? E eu já tenho aqui esse raio. Então, eu tenho que o raio do lítio está sendo maior que o raio do carbono e o raio do carbono, por fim, também está sendo maior do que o flúor. Eles estão no mesmo período, certo? Então, se eles estão no mesmo período, eles têm em comum o nível de energia da camada de valência. No caso do segundo período, eles têm, então, duas camadas. Então, o último nível é o nível 2. E aí, cada átomo vai ter seus subníveis e sua distribuição eletrônica. Então, se eles estão nesse segundo período, eu preciso, então, avaliar a configuração eletrônica deles para entender o porquê que esse raio do lítio está sendo maior do que esse raio do carbono. E na sequência, maior do que o raio do flúor. Por que isso está acontecendo? Se eles têm o mesmo número de camadas, ou seja, essa distância relativa do núcleo até a última camada, ela é relativamente a mesma, né? Porque se eu tenho duas camadas. Então, o que está diferenciando esse raio se eles têm o mesmo número de camadas? Bem, se a gente avaliar a configuração eletrônica do lítio, do carbono e do flúor, então, como já vimos, o que eles têm em comum é o nível de energia na última camada. Então, tanto no lítio quanto no carbono, quanto no flúor, eles têm dois níveis de energia. Então, a última camada está no nível 2. E outra coisa que eles vão ter em comum, gente, o que a gente falou lá da carga nuclear efetiva. Então, eu vou usar aqui a canetinha. A gente falou da carga nuclear efetiva, que é esse ZEF, certo? Então, essa carga nuclear efetiva, ela está relacionada com o quê? Com o número atômico. Então, a carga real que tem nesse núcleo, número de prótons, menos a blindagem, certo? E o que é essa blindagem que eu falei? A blindagem está relacionada com os elétrons nas camadas mais internas. Então, no mesmo período, além de ter o mesmo número de camadas, o que esses átomos têm também? Esses átomos têm em comum? Então, eles têm em comum, vou até trocar de cor aqui, essa camada mais interna que vai ser a mesma, Então, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons que vão estar relacionados com essa blindagem, certo? Então, essa blindagem, esse S aqui, é os elétrons da camada mais interna, fazendo uma análise mais superficial dessa carga nuclear efetiva. Há um cálculo mais aprofundado, utilizando as regras de Slater, que leva em consideração também cada subnível tem um determinado efeito sobre essa blindagem, mas fazendo uma análise mais superficial sobre essa carga nuclear efetiva, vamos considerar que todos esses, no caso aqui, só tem o nível 1s mesmo, certo? Com 2 elétrons sendo essa blindagem, mas se tivesse outros, ainda assim a gente ia considerar de uma forma superficial essa blindagem, certo? Então, só considerando mesmo esses elétrons mais internos. Se eles estão no mesmo período, eles têm em comum esses elétrons mais internos, certo? Então, eles têm o mesmo valor de blindagem. Se eles têm o mesmo valor de blindagem, ou seja, esse S aqui, ó, o que é que vai influenciar na carga nuclear efetiva, a carga que realmente está atraindo esses eletrinhos aqui, ó, mais externos? O que é que vai influenciar nessa carga nuclear efetiva? O número atômico. Quanto maior o número atômico para átomos que estão no mesmo período, maior a carga nuclear efetiva que está atraindo esses elétrons mais externos. Opa! Maior a carga nuclear efetiva que está atraindo esses elétrons mais externos, o que vai acontecer se essa carga está exercendo cada vez mais uma força mais intensa, atrativa sobre esses elétrons? Então, é como se ele comprimisse, esse átomo. Porque se eu estou exercendo uma força mais intensa à medida que eu aumento a quantidade de cargas no núcleo, então eu estou comprimindo, eu estou atraindo mais fortemente elétrons que estão no mesmo nível de energia, porque estão aqui no nível 2.
apesar de estarem em subníveis diferentes. Isso justifica porque quando eu aumentei, né, o número atômico, quando eu fui do lítio para o flúor, o que é que eu fiz? Eu diminui o raio. Por que diminuiu esse raio? Fazendo essa análise qualitativa. Porque a carga nuclear efetiva maior no flúor fez com que exercesse uma maior força de atração sobre esses elétrons mais externos, tornando esse raio menor, ok? Então, né, como a gente já avaliou, o lítio, o carbono e o flúor, que estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas, certo? A gente esperaria que essa distância relativa do núcleo até esses elétrons mais externos fosse parecida, mas não é isso que a informação do raio me dá. O raio diz que o raio do lítio é maior que o do carbono, é intermediário do flúor, é o menor de todos. E como é que a gente utiliza, né, essas informações e a distribuição eletrônica para poder justificar esse valor desses raios? Então, a gente vai utilizar no mesmo período, né, de uma forma geral, né, generalizada, esse ZEF, ou seja, essa carga nuclear efetiva. Se eles estão no mesmo período, eles têm a mesma quantidade de elétrons de blindagem, ou seja, né, de elétrons nas camadas mais internas. Logo, quando eu estou aumentando a carga nuclear, eu aumento a carga nuclear efetiva que atrai esses elétrons mais externos, ou seja, isso faz com que o átomo seja comprimido, tornando esse raio menor, ok? Bom, então, como eu falei, a distância do núcleo em relação, né, a essas camadas, ela seria relativamente parecida, mas o efeito da carga nuclear efetiva faz com que, quanto maior a carga nuclear, maior a proximidade dessa última camada, né, vai ter do núcleo, devido a essa maior força de atração, ou seja, essa força mais intensa. Quanto maior esse número de prótons, ok? Então, pronto, a gente utilizou o critério da força de atração entre as partículas subatômicas para justificar, né, essa análise qualitativa do raio no mesmo período. E aí, né, nós temos aqui como o raio do lítio, ele é bem maior do que o raio do flúor, por exemplo. E o lítio, ele tem uma carga nuclear bem menor. Então, a gente vai, né, entender que essa força que essa carga nuclear do lítio está exercendo sobre esses elétrons mais externos é bem menor do que quando comparado com o flúor, que tem uma maior carga nuclear e, consequentemente, uma maior carga nuclear efetiva. Já na mesma família, a gente pode fazer uma análise mais geral ainda, certo? Porque na mesma família, o que é que a gente tem? Então, a gente sabe que na mesma família, se eu avaliar aqui, por exemplo, o berílio. Berílio, magnésio e cálcio, ou seja, eles estão na família 2A, certo? E o que é que eles têm em comum? O subnível de energia e a quantidade de elétrons, eu vou até usar uma corzinha aqui diferente, nessa última camada. Então, no caso da família 2A, tem 2 elétrons nessa última camada. Só que, à medida que eu, né, aumento, né, o número aqui de camadas na mesma família, ou seja, eu vou descendo e vou aumentando o período, eu estou tornando esses elétrons mais externos cada vez mais afastados do núcleo, porque eles vão estar em camadas cada vez, né, com um nível de energia maior. Então, eu posso utilizar essa análise qualitativa para justificar o meu raio. Por quê? O raio do berílio é menor do que o raio do cálcio. Então, eu posso utilizar no mesmo período, já que eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, o número de camadas. Eu tenho o mesmo número de elétrons no mesmo tipo de subnível, mas esses elétrons estão cada vez em camadas mais externas, em níveis de energia maior. Isso faz com que, né, a força de atração que esse núcleo exerce sobre esses elétrons mais externos seja cada vez menor. Então, justificando porque esse raio está cada vez maior, certo? Então, a própria distância devido ao maior número de camadas à medida que eu desço na família, certo? Então, gente, enquanto a raio atômico, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho do conceito de íons e também vamos tentar explicar a ideia do raio iônico e essa comparação, né, utilizando esses mesmos critérios com o raio atômico, certo? Até mais!